Boa noite, boa noite, boa noite. Galera entrando aqui na live para a gente iniciar mais uma consultoria, né? Que é a cada dia que a gente vai prestando aqui esse tipo de serviço. Não é só uma live para a gente bater papo, e sim para agregar valor a vocês que estão buscando conhecimento sobre treinamento, nutrição, alimentação, emagrecimento e saúde em geral. Então esses 5 minutos agora aqui para começar, a gente vai começar batendo um papo, que é o tempo que a galera tá chegando. Tá todo mundo conseguindo me ouvir direitinho? Quem estiver ouvindo, sinaliza aí para eu poder saber se ficou legal. Que a gente fez algumas mudanças aqui, eu quero ver se está funcionando. Outra coisa, tem um aviãozinho aqui do lado, clica nesse aviãozinho e dispara e indica para aquela pessoa que você gosta muito, que eu tenho certeza que essa live de hoje vai virar a chave em sua cabeça e vai fazer você passar de nível. A gente vai estar falando sobre questões hormonais com o Dr. Jorge Valente. Ele é referência aqui no Brasil, não só aqui na Bahia, no Brasil todo. Ele tem trabalho publicado, trabalha com isso já faz anos, então tenho certeza que todos vocês vão gostar. Então, começa a indicar a live para a galera, vai chegando o pessoal, vai entrando na sala, que a gente vai estar conversando também sobre recursos androgênicos, vai estar conversando sobre treinamento e outros recursos também que a gente pode usar durante o nosso treino. Aí, o Dr. Jorge já apareceu aí, chega o convite. Quem quiser mandar pergunta durante a transmissão, se der tempo para a gente responder, a gente responde, tá certo? Tem algumas perguntas que já mandaram durante a semana, depois que eu divulguei a live, eu separei até algumas aqui, mas se der tempo, a gente consegue. Aqui, Dr. Jorge já conseguiu entrar aqui. Pronto, agora foi. Boa noite. Boa noite, doutor Jorge. Tá conseguindo me ouvir legal? Tô ouvindo bem. Show de bola, show de bola. Tava dando um tempinho aqui para as pessoas irem entrando, né? Vai divulgando. Então, todo mundo que vai entrar na live agora, já divulga essa live repetindo. Para quem você gosta, quem você quer fazer o bem, com certeza precisa assistir essa live para virar a chave e saber o que deve fazer, o que não deve fazer para poder aumentar sua performance, aumentar sua saúde, quer seja no emagrecimento, aumento de massa magra, ou então até mesmo no ciclismo, né? Que o meu canal é mais para o ciclismo, a gente também trabalha muito com emagrecimento e performance na musculação. Vamos lá. Gente, queria que vocês conhecessem, para quem não conhece, Dr. Jorge Valente é uma referência nacional. Doutor Jorge, se apresenta aí um pouquinho para a galera, para conhecer um pouquinho do senhor. Obrigado. Bem, eu sou médico há 23 anos, né? Faço de formado esse ano. Eu tive minha formação inicial em ginecologia, fiz ginecologia endócrina, trabalho com implantes hormonais a esse mesmo tempo, porque desde que me formei que eu trabalhei com o Dr. Yosimar, que foi o idealizador do primeiro implante no Brasil. E a gente, ao longo dessa longa jornada, veio fazendo algumas pós-graduações em longevidade, em medicina integrativa. E hoje a gente tem um trabalho voltado a essa parte de saúde da mulher, mas também de saúde do homem, de modulação hormonal, de emagrecimento, de melhora de performance. Então, a nossa área de atuação é mais nessa de saúde e bem-estar. Hoje você está trabalhando, atendendo já presencial com essa pandemia toda, ou está online, presencial? Já estamos atendendo presencial em todos os nossos consultórios, em Salvador, em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Aracaju. Então, gente, quem ficar interessado em bater um papo com o Dr. Jorge, conhecer o trabalho dele um pouquinho mais de perto, ou até mesmo virar um paciente, vai no perfil lá de Dr. Jorge. Se você não encontrar, fala comigo que eu mando o direct e a gente vai trocando essas informações que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Eu separei aqui, no nosso esqueminha aqui com a nossa live, um passo a passo. E teve muita gente me perguntando sobre treinamento polarizado. Não é bem o tema da nossa live, mas como a gente vai estar falando também de performance, então eu resolvi colocar. Parece que combinou um grupo e todo mundo disparou essa pergunta para mim, que não é possível.
Vamos lá, o treinamento polarizado é um tipo de treinamento que os atletas profissionais de endurance já vêm fazendo há muito tempo. Ele está ficando mais popular agora, porque o conhecimento está chegando mais rápido para as pessoas normais, né? Pessoa não atleta profissional, por meio da internet. Mas ele consiste em você treinar 80% do seu treino em zona de regenerativa, a zona 2, então é a zona com a intensidade lá embaixo, e somente 20% você vai trabalhar a parte específica e a parte de alta intensidade. Existem vários protocolos que a gente pode estar dividindo a frequência cardíaca, com 5 zonas, 7 zonas, 10 zonas, depende do protocolo que você escolher. No treinamento polarizado, a gente trabalha somente com 3 zonas, fica muito fácil. Então, é a zona mais fraca e a zona mais intensa. A zona 2, praticamente, ela fica esquecida, que é a zona, dentro do programa de treinamento polarizada, ela fica a cargo das competições, porque um treinamento e uma competição de longa distância, você termina ficando mais tempo nessa zona, que é a zona 2, do que lá na zona 3 e na zona 1. Só que isso é para o atleta que tem tempo para fazer. Porque um atleta normal, que tem seu dia a dia, faculdade, trabalho, família, ele não consegue manter o volume alto suficiente para poder ele ter o ganho desse tipo de treinamento. Então, termina que ele fazendo outro tipo de periodização. Mas o treinamento polarizado funciona, até porque você vai ganhando lastro, você vai aumentando o número de mitocôndrias, você vai ganhando capilaridade, você vai ganhando mais resistência, porque você fica muito tempo em cima da bicicleta. Você tem um ganho de volume muito grande. Então, na hora de trabalhar a parte específica, que os restantes dos 20%, você já vai ter lastro para poder fazer. Agora, um conselho, todo atleta que optar por fazer o treinamento polarizado, ele tem que ter em mente também em fazer o treinamento de força. O treinamento de força é obrigatório em todas as fases. E no polarizado, mais ainda, porque você ficar trabalhando somente na zona 1, né, você termina ficando mais fraco, ficando mais lento. Então, por isso, você tem que fazer o trabalho de potência e de força fora da bicicleta e em cima da bicicleta, principalmente da parte específica. Beleza? Então, espero que tenham entendido mais ou menos. Se ficou com dúvida, comenta, coloca aí no direct que a gente pode estar respondendo. Mas vamos lá para a questão agora, que eu sei que está todo mundo aí querendo saber, já doido, que já me mandaram um bocado de perguntas aqui. A questão, doutor Jorge, sobre o implante. O implante hormonal, as pessoas chamam de chip de beleza, eu também não concordo, porque não é nada eletrônico, né? É o implante hormonal, não sei se eu estou falando certo. E realmente, quem eu conheço que usa, e os atletas também que eu treino, tanto homem quanto mulher, tem um ganho de performance absurdo, seja utilizando a gestrinoma ou a testosterona também. Outra coisa, gente, antes do Dr. Jorge falar, a gente não está aqui indicando que você bote um implante para poder você participar de competição. Não é isso, até porque teve casos agora que a pessoa tinha um implante e caiu no doping. Então, ajuda na performance, você vai ter esse ganho, mas para o esporte ele ainda não é aceito. Mesmo assim, atletas aqui do Brasil utilizam porque é muito raro ter o antidoping nas competições. Né? Com a palavra, doutor Jorge, para explicar um pouquinho para todo mundo que quer saber. Bem, em primeiro lugar, a gente tem que desmistificar isso do implante, porque o implante nada mais é do que um veículo. Então, nesse veículo, a gente pode colocar vários tipos de hormônios diferentes, em dosagens diferentes, e temos 2 tipos específicos de veículo. Temos o veículo que é absorvível, que é um implante que você coloca e não precisa remover, que tem uma duração média de 6 meses. E temos um implante inabsorvível, que ele é um revestimento de silicone, que o hormônio vai estar dentro, que você coloca e após um ano você vai remover. A gestrinona é um hormônio que foi criado para tratar doenças estrogênio dependentes. Por quê? Porque ela é uma progesterona, mas uma progesterona completamente modificada, com caráter androgênico, ou seja, eu diria que, para facilitar quem conhece, que a gestrinona é a oxandrolona melhorada para a mulher. Por quê? Porque além de fazer legal. tudo que a oxandrolona faz, ela é contraceptiva,
no implante inabsorvível e ela trata a doença, ela trata endometriose, ela trata mioma, TPM, porque ela bloqueia a menstruação e a ovulação. Então, a gestrinona, ela abaixa o SHBG. O SHBG é a proteína que se liga aos hormônios sexuais. Quando essa proteína está ligada, o seu hormônio livre diminui. A gestrinona não vai aumentar a testosterona total, ela vai aumentar a testosterona livre, porque ela baixa o SHBG e a testosterona livre sobe. Então, o que acontece? Normalmente, pessoas abaixo de 35 anos, que têm níveis normais de testosterona, basta você colocar gestrinona, porque isso já vai ser suficiente para potencializar um aumento significativo dessa testosterona livre e ela ter o benefício de ganho de massa, de performance. Óbvio que tudo isso só acontece associado ao hormônio, treino e dieta adequados. Essa coisa de chip da beleza, eu não gosto dessa nomenclatura por duas coisas. Primeiro, fica parecendo que você coloca ele, não precisa fazer mais nada, você vai ficar maravilhoso. Segundo, porque beleza é uma coisa muito que vai de pessoa para pessoa. Então, assim, não é porque você está com um corpo mais vigoroso que você pode se achar que é mais bonito que o outro. Tem gente que não gosta de gente que é tão musculoso. Então, eu acho que ele é um chip que se for colocado em alguém que tem um estilo de vida adequado, vai ser o chip da performance, vai ser o chip da melhora da composição corpórea, porque ele vai ajudar na redução de gordura e vai ajudar no ganho de massa magra. E nos pacientes acima de 35 anos, que já tem uma queda da testosterona total, mesmo que você baixe o SHBG, você não vai ter um aumento tão grande da livre. Então, muitas vezes, no paciente com esse perfil, você associa a gestrinona à testosterona. Então, assim, existem várias combinações que podem ser feitas e são hormônios que têm excelentes indicações, mas que precisam ser utilizados por alguém que tem acompanhamento. E é como eu digo sempre para os meus pacientes e para os meus alunos. Hormônio é uma coisa para você ter em níveis adequados, no nível superior da normalidade, porque tanto a deficiência quanto o excesso causa problema. Vem cá, doutor Jorge. Mesmo com a mulher sem fazer uso da testosterona em si, ela vai ter esse ganho pela testosterona livre dela ser mais utilizada, porque a testosterona da mulher, tomando a gestrinona, utilizando o chip, né, o implante, não chega a ser tanto, não chega a ser alta, né? Vai, porque mulher, mas a própria gestrinona ela é androgênica. Então, assim, certo. O que você vai ver? Você vai ver, por exemplo, melhora na parte de massa magra, porque ela vai ter o efeito anabolizante. Mas se ela não tiver uma testosterona tão alta, ela pode não ter melhora significativa, por exemplo, na libido, que precisa mais da testosterona mais alta. Ela não vai ter uma mudança significativa, às vezes, em disposição. Mas em força, em ganho de massa magra, só a gestrinona já é mais do que suficiente na grande maioria das mulheres, mesmo sem uso de testosterona. Agora, aquelas que já estão mais próximas da menopausa, se você não fizer também uma correção do nível de testosterona, ela vai ter uma melhora, mas não vai ser uma melhora com tanta proeminência. Vai ser uma melhora menos evidente no quesito de melhora da composição corpórea. E no esporte de longa duração, no caso, o ciclismo, o aumento da performance, claro que se dá também pela quantidade de massa magra, mas ela tem algum fator assim determinante, tipo, aumenta a condição sanguínea do indivíduo? Do a gestrinona ela aumenta o hematócrito, a hemoglobina, então ela vai melhorar muito essa parte de condição sanguínea, que inclusive o ciclismo é um esporte onde se utiliza muito a eritropoetina com esse objetivo. Exato. A gestrinona faz isso, né? A gestrinona aumenta hematócrito, hemoglobina exponencialmente. Homens que usam gestrinona, porque não é só mulher que pode usar, apesar de ser uma progesterona, pode ser utilizada em homem também. Isso, eu vi essa pergunta até agora. Hematócritos de 17, 18, desculpa, hemoglobina 17, 18 e mulheres com hemoglobina de 15, 16. Completamente diferente de um patamar normal, que é uma mulher que sangra mensalmente, que tem uma hemoglobina beirando 12, uma hemoglobina beirando a leve anemia. Porque a menstruação regular faz isso. A mulher sangra, ela vai perder sangue e isso faz com que, se ela for uma praticante de um esporte de endurance, ela perca a performance. Além disso, a gestrinona aumenta a força. Então, o ciclismo você precisa de explosão, de sprint, como você falou, do treino polarizado, que é uma espécie de treino intervalado, né, Rafa? Eu olhei no final, na parte aí.
com alguns estudos quando você me falou sobre isso, e eu vi que ele melhora a performance justamente porque ele melhora a biogênese mitocondrial. Então, assim, você ganha mais mitocôndria, obviamente, você vai melhorar a sua performance. Mas a gestrinona, além disso, ela melhora muito a força. Então, assim, o ciclista tem subida, tem momento de explosão, que não é a resistência, como você disse, é a força. Ele precisa desse treino. E a gestrinona melhora muito a força. A gente tem estudos mostrando, inclusive no assoalho pélvico, por exemplo, mulheres que sofriam de incontinência urinária na menopausa usando gestrinona, você tem um aparelho de biofeedback que você consegue medir a força de contração pélvica, você aumentando em até 4 vezes essa força, comparando uma menopausada sem e com gestrinona. Imagine, se você melhora o assoalho pélvico, que é um músculo difícil de você ter ganho de força, imagine membro inferior, que, por exemplo, na mulher é um dos foco dele. mais fáceis dela treinar, é o foco, é onde ela tem melhor tipo de treinamento, é onde ela aguenta mais peso normalmente, é o que ela gosta mais de malhar. Então, para o ciclismo, na mulher, então, eu acho que a gestrinona é algo que vai influenciar nitidamente, por isso que é considerado doping. Com certeza. Eu treino algumas atletas que têm, e é uma grande diferença, até porque elas não passam pelaquela fase da menstruação, quando chega no período de competição, está naqueles dias, e é impressionante, perde o rendimento pra caramba. Doutor Jorge, outra coisa, ela influencia também no ganho de peso se você tiver uma dieta inadequada, né? Porque, pelo que eu estava vendo, com o uso da gestrinona, a gente tem que se atentar à quantidade e à qualidade do carboidrato que a gente consome, porque senão termina que você ganha peso, né? E isso não seria interessante para o treinamento. No primeiro momento da gestrinona, como de qualquer androgênio sintético, que você mesmo a pessoa que tem um hábito de vida saudável, ela pode ter um pouco de retenção de líquido. Então, às vezes, você pode tomar um susto de um aumento súbito de 2, 3, 4 quilos de retenção de líquido, principalmente se você tem uma dieta em que a sua fração de carboidrato é maior. Porque dos 3 macronutrientes, o que mais carrega a água é o carboidrato. Então, entre o carboidrato, a proteína e a gordura, o que é que mais retém líquido? É o carboidrato. E principalmente se esse atleta toma um álcoolzinho no final de semana, porque a outra coisa que ajuda a reter muito é a ingestão de bebida alcoólica. Então, a gestrinona, ela pode fazer essa retenção. Mas numa pessoa que tem um estilo de vida adequado, você não vai ter aumento do percentual de gordura, você não vai ter ganho de gordura. E muitas vezes você vai ter aumento também de massa magra. Porque, às vezes, é alguém que está treinando forte, está comendo direitinho, mas não estava ganhando massa magra porque estava faltando argamassa dessa construção para poder formar esse músculo, e ela coloca a gestrinona e vai subir 2, 3 quilos, mas vai subir com qualidade de músculo, é um peso que ela ganha com satisfação. Ganha potência, e ganha potência no pedal. Justamente. Agora, diferente de alguém que está acima do peso, que não tem um estilo de vida adequado e acha que vai colocar a gestrinona, ela vai ser emagrecedor. Ela não é. Na paciente que tem síndrome metabólica, a gestrinona vai ter um efeito contrário, porque como ela pode piorar a resistência insulínica de uma paciente dessa, a paciente pode ganhar peso e engordar. É por isso que às vezes tem paciente que adora a gestrinona e tem paciente que odeia. Não é o hormônio que é ruim ou bom. É a indicação que pode ter sido bem feita ou não. Porque a gestrinona não é para todo mundo. Se você tem uma paciente que é acima do peso, você só vai usar a gestrinona nela por um motivo de doença. Porque se é uma paciente que sofre com dor de endometriose, que sofre com muito sangramento, e você coloca e ela fica livre daquilo, ela ganhar um pouquinho de peso naquele primeiro momento, ela estando livre da doença, ela não vai se preocupar. Mas se é alguém que botou com uma motivação de emagrecer, e não estava dentro de um padrão de dieta, de atividade física e de peso, ela achar que a gestrinona vai ser um emagrecedor, isso não vai acontecer e pode ter um efeito totalmente contrário e fazer com que ela ganhe peso. As pessoas confundem, acham que vai colocar um implante, vai fazer uso dessa substância e pronto, acabou, não precisa se preocupar com a alimentação, não se preocupa com o treino. Eu costumo falar sempre, quem faz uso de qualquer substância, de qualquer artifício para poder ter um ganho, ela precisa ser mais assídua do que qualquer um. Ela precisa tomar conta da dieta, ela precisa treinar intensamente, porque senão ela só vai ter os efeitos colaterais, vamos dizer assim, e não vai ter nenhum benefício. Agora também, doutor Jorge, está na moda, está todo mundo com conhecimento sobre isso, e estão utilizando os SARMs, né? Que ele está entre um suplemento, entre um anabolizante, que ele pega os receptores. E a pergunta que veio foi
querendo saber se uma pessoa que já tem um implante, ela pode fazer uso dos SARMs, da Ostarine, por exemplo. Veja só. Em primeiro lugar, tem mais ou menos um mês e pouco que a Anvisa proibiu a utilização de SARMs no Brasil. Então, assim, era uma coisa que eu já não prescrevia muito e agora a gente é proibido. Mas veja só, se você já usa o hormônio, é aquela coisa, veja só. Qual seria a indicação do SARM? O SARM é a sigla que significa de estimulador do receptor androgênico. Essa é o que significa a sigla SARM. Se você já está usando o hormônio, para que você vai usar algo que é um mimético daquele hormônio, mas tem efeitos muito menores? Porque a indicação do SARM seria aquela paciente que você tem medo dos efeitos colaterais, ele vai ter uma função androgênica muito menor do que o próprio androgênico, a própria testosterona, a oxandrolona, qualquer... ou a estanazolol, seja qual for a testosterona que você vai usar, ele vai ter um efeito muito menor. Por esse motivo, ele vai ter um efeito colateral muito menor. Então, é uma paciente que tem muito medo de acne, é uma paciente que tem muito medo de queda de cabelo, de oleosidade, de retenção, é alguém que está iniciando, que não quer mudar a voz, é alguém que é uma cantora, por exemplo, e mudar o padrão de voz, isso pode comprometer o trabalho. Então, a gente tem muitas clientes que têm essa peculiaridade. Então, é uma modelo que não quer ficar com o corpo dela muito androgênico, porque isso pode fazer ela perder trabalho de fotografia e coisa que não vale. Então, essas seriam as indicações. Porque na pessoa que você faz um acompanhamento que não tem nenhum tipo de problema, você usar o hormônio vai ter uma eficácia muito melhor do que você usar o SARM. Então, assim, disso tudo, a única coisa que eu não gostei foi a retirada do Cardarine. Primeiro que é um grave erro, porque o Cardarine não é um SARM. O Cardarine é um análogo do PPAR-gama, que é um receptor que faz a gente aumentar a queima de gordura. Tanto que o Cardarine foi idealizado inicialmente para tratar diabetes, porque ele ajuda no controle da glicemia, ele melhora o perfil lipídico, então ele é ótimo para você usar associado, por exemplo, a quem usa gestrinona, porque, como todo androgênio sintético, pode ter uma piora no perfil lipídico, pode ter uma queda do HDL, pode ter um aumento do LDL. Então, o Cardarine é algo que corrige isso. Então, assim, o grande erro que eu achei disso tudo é porque, nos dias de hoje, a maioria das pessoas ainda acha que o Cardarine é um SARM e o Cardarine, na realidade, é um análogo do PPAR-gama, que tem funções terapêuticas, inclusive, mas que, infelizmente, também entrou no rol dos SARMs e ficou proibido pela Anvisa. E ele tem um aumento também muito grande no VO2. É impressionante. Sim. A pessoa, em pouquíssimas semanas... com ele, você toma ele de pré-treino, é maravilhoso. Você treina como você nunca treinou. Isso. Eu tenho atletas de ciclismo de estrada que não conseguiam terminar um treino de 120 quilômetros junto com o pelotão e que está fazendo uso e está voando na bike, está andando, todo dia me manda mensagem, Rafa, depois que eu comecei a treinar, aí eu fui conversar também sobre qual suplementação ele estava usando. Ele perdeu o percentual de gordura, baixou muito e ganhou muito na performance. Claro que ele está treinando, está se cuidando mais, está cuidando da alimentação, está fazendo treinamento todo certinho. Erro. Mas... Eu digo assim, o erro do invejoso é achar que o seu resultado é por conta do que você toma. Não, o que você toma lhe ajuda, mas o seu resultado é por conta do seu esforço. Ninguém está vendo a dieta que você faz, o treino que você faz, mas se sabe que você toma um suplemento e diz, não, foi o suplemento que fez. É o suplemento. Então toma o suplemento dele e fique parado em casa para você ver se você fica igual a ele. O cara acorda 4 horas da manhã para poder treinar todo dia, dorme cedo, não vai para festa, não faz nada disso. E mesmo assim, quando o cara começa a andar bem, não, tá tomando alguma coisa, tá treinando com o Rafael, deve estar fazendo uso de alguma substância aí que ninguém sabe. Eu ainda levo a fama. Né? Agora, outra coisa, doutor Jorge, sobre alguma medicação que, dentro do mundo da musculação, a gente faz aquela terapia pós-ciclo, né? Ao final do uso de alguma substância que a pessoa está usando. Com o uso, com o implante hormonal, seja com gestrinona, com a testosterona, ela precisa fazer uso de algum medicamento para poder inibir ou ativar alguma questão hormonal, fígado... Não, essa é a grande vantagem da gestrinona, porque ela não faz bloqueio de eixo. Você vê uma paciente que usa gestrinona há 10 anos, o LH e FSH dela está acima de 4. Bloqueio de eixo a gente considera abaixo de 2 LH e FSH. Então, assim, a gestrinona não faz bloqueio de eixo. Mesmo que esteja utilizando um implante com gestrinona e testosterona,
Ela não precisa... Quando você usa testosterona, se ela for bioidêntica em dose baixa, ela não vai fazer bloqueio de eixo. Agora, a depender da dose que você use de testosterona, mesmo ela sendo bioidêntica, isso pode causar bloqueio de eixo. Então, assim, normalmente em mulher, como a gente usa doses pequenas no implante de testosterona junto com a gestrinona, normalmente não tem necessidade de fazer absolutamente nada. E assim, é muito difícil a mulher que usa gestrinona querer parar, porque ela entra num patamar que ela não quer voltar para trás. Ela não vai... Conheço muito bem isso. Fala que vai vencer o implante... Fala que vai vencer o implante e diz, não, vou ter que botar de novo. Já fica pensando, marcando a data. Justamente. E a testosterona vai depender da dose. Quando, em homens, por exemplo, quando você usa doses mais altas, pode haver o bloqueio de eixo. Mas o que acontece? Normalmente, a gente vai utilizar uma testosterona bioidêntica no homem para repor em quem tem baixa. Então, ele já tinha baixa. E se você for fazer uma sintética, você vai fazer como você disse, vai fazer em ciclos e vai fazer uma terapia pós-ciclo para recuperação do eixo, para que ele não tenha bloqueio. Então, dessa maneira, você evita. Teve uma pergunta, o Cardarini, ele não é injetável, não, ele é oral. Você pode ter comprimido, você pode ter ele gota, você pode mandar fazer em filme orodestrutivo, que eu gosto muito, que é aquele filmezinho que você bota debaixo da língua e ele dissolve. Sim. Então, assim, tem várias maneiras de você fazer ele para ser por via oral, mas o Cardarini não é injetável. Perfeito, perfeito. Eu estava observando, né? Estava estudando esses dias sobre ele. Então, as doses recomendadas, a gente não está recomendando nada a ninguém aqui, viu, gente? Só está conversando. As doses recomendadas de 10 miligramas, se eu não me engano, por dia, podendo variar dependendo do esporte, né? Uma pessoa que quer mais o trabalho de endurance, de queima de gordura, de aumento de VO2, está utilizando 10 miligramas. Mas eu já vi fisiculturista usando até 50, 60 miligramas, mas aí é no mundo profissional. Para um atleta amador, até 20 miligramas é totalmente tranquilo. Normalmente a gente faz isso. Tem gente que divide em 2 tomadas, mas nenhum estudo mandou essa vantagem. E assim, toda vez que você bota um cara para tomar 2 vezes no dia, a chance dele esquecer uma é maior. Então eu normalmente, quando eu formulo para ele usar uma vez só e usar antes do treino, cerca de 30, 40 minutos é o melhor horário, porque ele vai estar no pico do Cardarini na hora que ele for treinar, e normalmente nessa faixa entre 10 e 20 miligramas, aí depende do peso, depende do tipo de treino que essa pessoa faça, em que estágio ela esteja. Às vezes é uma pessoa iniciante, você não precisa usar uma dose tão alta, às vezes é alguém, como você falou, um atleta seu que não é profissional, mas que pedala 100 quilômetros, então um cara desse é um atleta, ele vai precisar de uma dose um pouquinho maior, então isso tudo vai variar de acordo com cada pessoa. E sobre retenção de líquido, ela tem algum papel nesse sentido ou também não? Não, algumas pessoas estão dizendo que está parada, mas eu estou vendo toda hora subir mensagem, você tá... eu vi também, mas eu tô te ouvindo perfeito, eu tô ouvindo todo mundo falar. Eu também estou lhe ouvindo perfeito, por isso que pode ter sido a conexão da própria pessoa que caiu e ela está achando que foi da live. Na realidade, com retenção de líquido, não. O Cardarini, muito pelo contrário. O Cardarini, ele faz, como ele tem uma ação no receptor... No receptor análogo do PPAR-gama, isso desencadeia uma cascata que vai aumentar a eliminação de sódio. Então, o Cardarini não dá retenção, muito pelo contrário, ele ajuda a reduzir a retenção. Entendi. Outra coisa, gente, minha esposa estava me falando aqui também, que às vezes está dando uma travada. Aqui, o meu tá perfeito, a de Dr. Jorge também tá perfeito. Tá me ouvindo legal, né, Dr. Jorge? Tá certo, foi porque Pra mim não a gente começou esse assunto polêmico, já viu que entrou um bocado de gente, né? Todo mundo gosta. Todo mundo gosta. Não tem jeito, um sai disparando pro outro, falando... Esses dias teve uma polêmica, porque eu fiz um vídeo sobre oxandrolona, coloquei no YouTube, e veio professor de educação física, veio nutricionista, veio médico, encheu de comentários lá, me esculhambando, doutor José. Só que, gente, o papel da gente aqui é informar. Eu não estou prescrevendo nada a ninguém, estou a título de informação. Como eu trabalho com atletas de alto rendimento ou não, eu tenho que informar. Até porque tem atleta que chega para mim e fala, Rafa, estou fazendo uso disso, estou treinando tal, estou me alimentando com tal, fazendo a dieta toda certinha, então eu tenho que saber. Por quê? O treinamento de um indivíduo normal é totalmente diferente de um treinamento de um atleta profissional. Pode ter certeza. O cara ficar 15, 20 horas por semana em cima da bicicleta.
Ave Maria, o treinamento é muito desgastante. Então, seria até hipocrisia falar que atleta profissional não faz uso. Mas não vem ao caso. Um atleta até aqui me perguntou, doutor Jorge, sobre a oxandrolona. Você até falou no início da live, porque ela está utilizando, e desde quando ela começou, o ciclo menstrual dela parou. Então, ela não está mais menstruando. Tem a ver com isso? Tem a ver, sim. Todos os androgênios têm uma capacidade de reduzir a espessura endometrial. O que é o endométrio? É a parte que reveste o útero, a camada, que é ele que se desprende e faz a mulher menstruar. Ela não engravidou, aquele endométrio que se proliferou para receber um embrião, vai descamar e ela vai sangrar. Quando você usa um androgênio, ele reduz a espessura desse endométrio e ela sangra menos. Então, às vezes, uma paciente que já tem um sangramento muito pequeno, mesmo com a oxandrolona, pode parar de sangrar. Mas isso não significa que ela tenha efeito contraceptivo. Então, assim, às vezes a pessoa pode achar que porque não está menstruando, não corra risco de engravidar. São duas coisas diferentes. Então, assim, a causa da ausência da menstruação pode ser a oxandrolona? Pode, mas isso não quer dizer que ela esteja isenta de gravidez. Então, isso é uma coisa que a gente deve sempre alertar. Você respondeu até uma coisa que eu não tinha perguntado, e está na pergunta dela aqui, eu baixando agora, eu vi que ela tinha perguntado isso. Por essa razão, eu posso ter filhos? E aí você já respondeu, deve aparecer um bocado aí no consultório, né? Com essa dúvida. Parece. Então, podemos chegar à conclusão também que o implante não é só por questão de saúde, mas também por performance. E atua. Sim, e você falou de oxandrolona, eu vou voltar só uma coisinha aqui. Fale. A gente tem uma novidade no consultório, que é uma coisa que a empresa produtora tem pouco tempo, e a gente estava testando e agora a gente já está usando, que a gente já tem oxandrolona implante agora absorvível. É mesmo? É a oxandrolona com duração de 6 meses. Que ao invés de você ficar usando o comprimido, porque assim, um dos grandes desvantagens da oxandrolona é por ser por via oral, ter primeira passagem hepática, então os efeitos colaterais são muito maiores no ponto de vista cardiovascular, na parte do perfil lipídico, justamente porque você usa por via oral. E hoje a gente já tem os implantes de oxandrolona em doses diferenciadas, e a gente faz a equivalência de você tomasse 5, ou 10, ou 15, ou 20 miligramas via oral diária, a gente tem uma tabela de conversão para o implante, e hoje você pode utilizar a oxandrolona também dessa maneira mais confortável, que é o implante absorvível. Agora você vai ver sua caixa de mensagem trava aí, porque todo mundo vai procurar saber disso, eu tenho certeza. Gente, vou traduzir uma coisa aqui que o doutor Jorge falou, não sei se vocês entenderam, porque chega essa pergunta para mim também. Quando ele fala que o implante é absorvível, é que você não vai precisar, depois de 6 meses ou um ano, abrir lá para tirar. Porque ultimamente, antigamente usava muito, ainda tem os dois, né, doutor Jorge? Tem, sim. Tem diferença para a indicação? Tem sim. Por exemplo, o implante inabsorvível, que é o de silicone, como eu falei no início, ele é muito mais utilizado para tratar doenças. Ele é muito importante também na parte de contracepção, por exemplo, a mulher. Ela quer a performance, mas ela quer o método contraceptivo. Ele garante contracepção. O absorvível de gestrinona, não. Porque é uma média de 6 meses, mas ele pode acabar um pouquinho antes ou depois, e isso pode causar irregularidade. E os fabricantes, por exemplo, um dos absorvíveis que eu uso de gestrinona é a Sotopelli, que é uma empresa americana que vende aqui no Brasil, ou seja, ele tem um certificado do FDA, ele não garante contracepção justamente por isso. Então, você tem essas diferenças, entendeu? E tem na diferença também da duração. Por exemplo, eu tenho muita paciente que mora nos Estados Unidos, que mora na Europa e vai me ver no consultório de São Paulo. Botar um implante de 1 ano para ela é muito melhor, porque ela vem no Brasil uma vez por ano. Se ela botasse o absorvível, teria que vir 2 vezes por ano, e nem sempre isso é possível por conta do trabalho, por conta dos afazeres que ela tem. Então, às vezes você mora numa cidade mais distante, não mora num grande centro, e vai apenas 1 vez por ano no seu médico para trocar o seu implante, do que ir de 6 em 6 meses. Isso também, às vezes, é o que faz a diferença da mulher escolher entre um e outro. Mas o grande diferencial hoje que a gente vê dos absorvíveis é para homem. Por exemplo, a gente já usou muito o inabsorvível para homem, só que qual era a desvantagem? Você tem que usar um número muito maior de tubetes. Por quê? Porque a dosagem da testosterona no tubete inabsorvível é 40 miligramas e só tem 10. Então, você tem que somar 18, 15, 20 implantes para colocar no cara. E assim, o homem tem muito menos gordura no glúteo. O problema não é colocar, é depois de um ano quando você for tirar. Porque nós somos mais frouxos. As mulheres tiram numa boa, mas a gente é mais frouxo. Já o absorvível, não. Você tem implante de testosterona de até 200 miligramas, ou seja, 5 vezes maior do que aquele. Então, você vai botar um número muito menor de implantes
além de não precisar tirar. Então, para homem, a gente consegue também um pico muito mais rápido quando você coloca o absorvível. Então, hoje a gente tem uma tendência de, nos homens, usar mais os absorvíveis do que os inabsorvíveis. Mas nas mulheres, a gente usa muito ainda o implante removível. Eu estou com um atleta que saúde dele normal, o nível dele de testosterona, de forma geral, a saúde dele está boa. Só que, na verdade, eu estou pegando esse atleta agora. Ele vinha de uma temporada de treino muito, muito puxada e ele não tinha treinador. Então ele fazia volume muito grande, muito volume, que é tempo em cima da bicicleta, quilometragem rodada. E pelo que eu estou vendo, ele entrou em overtraining. O que eu fiz? Eu pedi para ele fazer um check-up geral, para a gente ver que nível estava essa fadiga dele. E agora a gente viu que a testosterona dele também está lá embaixo. Então, um fator leva a outro. O overtraining, ele está perdendo força, fadigado, lá para ficando cima. doente, lá para cima, a testosterona foi lá para baixo. Ele queria saber se, neste caso, ele espera sair do overtraining para ficar em condição normal, ou ele poderia já tentar fazer uma consulta para poder pensar em repor, ou então até dar um up na testosterona dele. Qual é o caminho para um atleta que, mesmo sem essa história do overtraining, começar a pensar em fazer uso do implante, seja homem ou mulher? Por exemplo, Pensando em performance. se é um homem jovem e ele não fosse atleta e não tivesse essa pressa de voltar à normalidade do hormônio, a gente ia fazer uma terapia pós-ciclo para ele voltar ao eixo, ele voltar a produzir e, obviamente, ia fazer, se caso ele tivesse alguma disfunção de libido, o uso de algumas substâncias bloqueadoras da fosfodiesterase para melhorar a ereção e qualidade da relação sexual, se isso tivesse presente. Sim, porque perde bastante, né? Mas, normalmente, no atleta, ele não tem nem tempo de esperar, porque às vezes é uma competição, uma coisa ou outra. Então, nessas pessoas, o que a gente pode fazer é, simultaneamente, a tentar recuperar o eixo dele, é dar algum tipo de testosterona. Se ele pensa em recuperar o eixo mais rápido, a gente não usa um implante. A gente usa, por exemplo, um gel, uma coisa que você possa ir fazendo e ir tirando para a testosterona dele ir subindo. Mas, por exemplo, se é um cara que já tem os filhos que ele quis ter, não está preocupado com fertilidade, ele precisa restabelecer o nível de testosterona que ele tinha alto para a performance dele mais rápido possível, a gente vai botar o implante sem problema nenhum. E vai até ajudar ele logo ter o ganho rápido, né? Sim, ele vai se recuperar do overtraining muito mais rápido com a testosterona dele normalizada. Porque o que ele ficou assim? O cortisol subiu muito, bloqueia a adrenal dele, que vai bloquear a produção de testosterona. Porque cortisol e testosterona vêm do mesmo precursor. Então, se você fez muito cortisol, você para de fabricar testosterona. Então, quando você dá testosterona, você vai dar a ele, inclusive, subsídio para você cicatrizar esse músculo mais rápido. Aí, num cara desse, você tem que também fazer uma vitamina D mais alta, que é outra coisa que regenera essa musculatura mais rápido. E ia te perguntar agora. Ter uma alimentação adequada para isso, para que essa pessoa tenha uma recuperação mais rápida possível para ele poder voltar ao treino dele. Eu fiz uma postagem sobre vitamina D e aí teve muitas perguntas aqui. Eu sei que o senhor é defensor mesmo da vitamina D, principalmente para poder ter o bom funcionamento do organismo. E as pessoas hoje passam mais tempo dentro de escritório, dentro de carro e já tem essa fraqueza, vamos dizer assim, né? O nível é muito baixo. Qual o papel qual o papel da vitamina D, tanto na performance quanto na saúde do atleta e não atleta? É muito importante você falar isso, Rafa. Tem um estudo americano que mostra que quase 50% dos atletas de alto rendimento têm níveis baixos de vitamina D. Por quê? Porque eles consomem muito. Porque a vitamina D, ela regula os canais de cálcio. Então, ela regula a regeneração muscular. Uma pessoa que treina muito é uma pessoa que consome mais vitamina D. E a vitamina D, ela altera justamente isso na questão da performance. Ela acelera a sua regeneração. Por exemplo, você faz um treino que normalmente em 24, 48 horas você está bem, e você está fazendo esse treino e você está ficando uma semana e ainda está todo dolorido. Normalmente você depletou sua vitamina D. A vitamina D faz essa regeneração ser mais rápida, faz você ter a acomodação muscular mais rápida para você já estar pronto para o treino seguinte. A vitamina D, ela é muito importante na formação de serotonina, então ela melhora o humor. O humor em qualquer área é importante para um bom desempenho. Para o atleta não é diferente. O atleta que tem excesso de dopamina e baixa de serotonina, ele vai cair a longo prazo a performance porque ele perde foco. Entendeu? Ele fica igual uma pessoa que tem déficit de atenção.
Então, você precisa controlar isso. A vitamina D é muito importante. A vitamina D também regula o funcionamento intestinal. A vitamina D é importante para a fabricação de testosterona. As células de Leydig de Sertoli no testículo, no homem, tem receptor de vitamina D. E a vitamina D é, sim, importantíssimo na fabricação de testosterona. Então, são 300 funções metabólicas que a vitamina D tem no nosso corpo. Reduz depressão. Imagina. Vários estudos mostram que os pacientes que têm depressão, mais de 70% têm níveis mais baixos de vitamina D. A gente ainda está no meio da pandemia. Vários estudos de 2020 e 2021 mostrando que pacientes com níveis mais baixos de vitamina D tiveram formas mais graves de Covid, tiveram mais intubação e mais óbito. Ou seja, pacientes com patamar de vitamina D acima de 50 tiveram muito menos casos graves. E pacientes com vitamina D abaixo de 20, isso é um estudo italiano, tiveram mais de 80% de óbito quando foram internados. Então, a vitamina D é importantíssima para a modulação do sistema imunológico. E a atividade física tem muitos pontos controversos com relação a isso. A gente sabe que a atividade física, sem sombra de dúvidas, melhora o seu sistema imunológico. Mas, aí a gente abre um parêntese. O endurance pode piorar porque ele libera muito cortisol. Então, um atleta inversamente proporcional, pode ser alguém que fique gripado com mais frequência, alguém que pegue virose com mais frequência, porque o treino dele é excessivo. E assim, o exercício físico é como tudo na vida. Às vezes a diferença do remédio para o veneno é a dose. Ou seja, a atividade física regular, você treinar 50 minutos, 1 hora todos os dias e tal, tá ótimo. Mas você treinar 2, 3, 4, 5, 6 horas, às vezes por dia, como muitos atletas de alto rendimento fazem, isso pode depletar muitas coisas no seu organismo que, se você não repuser para estabelecer a normalidade, vai prejudicar a sua imunidade. A vitamina D entra muito aí para o atleta de alto rendimento. Por isso a importância, gente, de uma equipe multidisciplinar no acompanhamento. O professor, o treinador, ele vai saber periodizar cada fase do seu treinamento para poder você não chegar em overtraining, para você ter o pico de performance na hora certa, no dia da competição. Os atletas daqui, principalmente daqui de Salvador, tem a maioria do Brasil, mas aqui de Salvador, que eu estou de perto e eu vejo, fazem o mesmo treino a vida toda. Dia de terça-feira, pelotão, quinta-feira, pelotão, sábado, pelotão, domingo, pelotão. E aí descansa na segunda-feira, às vezes falta na quarta-feira. E isso é intensidade, é porrada ali no organismo todo o tempo. Ele só treina, na verdade, competição. Porque quando sai para treinar no pelotão, é aquele baba porrada. Vai ter que chegar ali para mostrar que está bem, que quer ganhar aquele dia. Isso aí, o acúmulo desse tipo de treino faz até ele ter um aumento de performance a curto prazo. Depois ele não consegue manter. Ele não consegue manter a performance dele. Então é muito importante você ter uma equipe te acompanhando. Doutor Jorge, sobre interação medicamentosa, né, que chama, tipo, misturar um medicamento com outro, tem alguma contraindicação no progestrinona e a testosterona? Tipo, a pessoa não pode estar usando esse suplemento, não pode estar usando aquela medicação. O que seria contraindicado? Na realidade, assim, não tem nenhuma interação no que diz respeito a modificar a ação da gestrinona. Mas nas mulheres, em específico, a gente chama a atenção porque muitas estão usando a gestrinona para o bloqueio da menstruação, porque tem alguma doença que é imperioso que essa menstruação seja bloqueada. Então, determinadas substâncias podem alterar esse fato. Ou seja, não é que a gestrinona vai perder a eficácia dela no resto, mas essa paciente pode, de repente, passar a sangrar, como, por exemplo, chá verde. Mas é totalmente diferente você usar uma cápsula de chá verde, que você tem só o polifenol, e você utilizar o chá propriamente dito. Por quê? Porque a erva, ela contém varfarina, que é um anticoagulante natural. Então, isso pode fazer com que a pessoa aumente sangramento. Então, assim, derivados de ácido acetil salicílico, por exemplo, derivados de omeprazol, na realidade, não é que ele vai cortar o efeito, ele vai reduzir a testosterona livre, porque o omeprazol baixa a testosterona. Então, você vê um cara jovem com a testosterona baixa, das duas, uma, ou ele tem varicocele, ou ele é usuário crônico de omeprazol, porque o omeprazol baixa a testosterona e não corrige o problema gástrico. O que corrige o problema gástrico é você fazer a modulação gastrointestinal, é você melhorar a produção de enzimas digestivas naturalmente, é você melhorar a acidez do estômago e principalmente você melhorar a produção de mucina, que é o gel protetor, porque muitas vezes você está tomando um antiácido para alguém que tem
não tem acidez, tem hipoacidez. Mas por que ele sente ardência se ele tem pouco ácido? Porque ele tem pouco ácido e ele não tem mucina. Então, mesmo o ácido sendo fraco, ele vai corroer a parede do estômago. Aí ele vai tomar um omeprazol, que vai aliviar aquele sintoma, mas é um cara que vai dificilmente ganhar massa magra. Primeiro, o omeprazol bloqueia a testosterona. Segundo, no pH alcalino, você não digere bem proteína no estômago. Ela vai passar fermentada para o intestino. Isso vai aumentar gases, refluxo, distensão abdominal. Isso vai fazer com que você tenha desbiose e você não vai absorver adequadamente os aminoácidos porque não teve uma boa digestão. E para você ganhar massa magra, você precisa de um tripé, que é, em primeiro lugar, o treino, em segundo lugar, a dieta, os aminoácidos da proteína importantíssimo e o hormônio. Então, se você tiver falha em um dos três, você não vai ter o seu resultado que você espera do seu ganho de massa magra. E se você faz uso crônico de omeprazol para ganhar massa magra, é muito difícil. Então, o senhor já matou a charada aqui de uma pessoa. Ela faz uso de anticoagulante. Preste atenção. Anticoagulante. Ela usa eritropoetina. Então, por isso que ela faz uso de anticoagulante. Ela toma um comprimido de AS infantil todos os dias também, além de fazer uso de anticoagulante. Porque o AS também, né? Uhum. E ela tem um implante de gestrinoma com testosterona. Então... Veja só, ela usar gestrinona com eritropoetina, isso aumenta muito o risco de trombose. Então, isso com certeza. Por isso, deve ser provavelmente por isso que ela está usando 2 anticoagulantes. E ela chega a usar, doutor Jorge, ela chega a usar antes de dormir, porque antes de ela usar o anticoagulante, a frequência cardíaca dela estava ficando muito baixa. Eu acredito que seja pela viscosidade do sangue, né? Falando de uma forma assim geral. Então está tendo muito trabalho cardíaco. Ela toma anticoagulante e ainda faz uso de estimulante para poder manter a frequência cardíaca mais alta. Então, correndo risco, né? Eu acho que essa combinação aí é uma combinação perigosa, que a qualquer momento pode explodir e causar um desfecho bastante negativo. Eu acho que o ideal é você procurar auxílio de algum médico e abrir mão de um dos dois. Eu acho que só com a gestrinona, com a boa alimentação, você já conseguiria melhorar os níveis de hematócrito e hemoglobina sem a necessidade da eritropoetina. Ou se você está usando a eritropoetina, não usasse nenhuma outra coisa mais que fosse influenciar nisso. Porque os dois juntos, isso aí... às vezes chega o paciente que a gente tem que fazer sangria, porque ele fica no nível de hematócrito e hemoglobina tão alto que você tem que fazer uma sangria nele, porque senão ele corre um risco sério de fazer uma trombose, de fazer um AVC, de fazer um infarto, porque isso pode gerar um coágulo, esse coágulo se desprender, ir para o coração, ir para o cérebro, e às vezes a sequela disso pode ser ou você ficar com algo para o resto da vida de sequela, se causar uma necrose na vascularização de determinada região, ou pode levar inclusive a óbito. Então, eu acho que é um risco que a pessoa não deveria correr, que um acompanhamento médico seria bastante interessante para poder melhorar isso aí. Outra coisa que é bom te deixar claro, que as pessoas quando pensam em colocar um implante, o Dr. Jorge vai explicar isso até melhor, acha que o nível hormonal dela vai extrapolar o limite natural do corpo. Você, conversando com seu médico, você vai entender que existe o superior e o limite inferior da normalidade. A gente pode estar colocando aqui, batendo no teto da normalidade, sem extrapolar. Né, doutor Jorge? Esse é o nosso objetivo. A gente tem como controlar, né? É justamente isso, é manter você no quartil superior da normalidade. Porque, por exemplo, para o homem, a variação da normalidade de testosterona é algo surreal. Ela vai de 180 e pouco, a depender do laboratório, a 900. Então, você não pode dizer que um homem de 200 de testosterona é igual a um homem de 900, de jeito nenhum. Então, na realidade, essa normalidade existe para quê? Isso é uma média. Você pega 1000 pessoas, dosou a testosterona de 1000, fez uma média e disse que a variedade é nessa. Então, o que a gente trabalha com medicina integrativa faz? Esses exames de laboratório têm os níveis para você avaliar quem é doente, ou seja, quem é abaixo de 180 é doente. Quem está entre 180 e 900 não é doente. Mas a gente trabalha para quê? Para otimizar saúde, que é diferente do que tratar a doença. Então, para otimizar a saúde, todos os estudos mostram que as pessoas que têm a testosterona no quartil superior da normalidade têm muito menos risco de doença, por exemplo. Queda de testosterona aumenta o risco de doença cardiovascular.
Qual é o primeiro sinal de queda de testosterona no homem, Rafa? É aumento da circunferência abdominal, não é queda da libido, não. Ele só vai cair a libido e diminuir a performance sexual quando ela está lá embaixo da Já gringolândia. embaixo. Mas ele está com 300, 400, ele tem a libido ainda normal, mas ele já está com a barriga grande, mas ele não tem mais disposição. É um cara que não aguenta fazer atividade física, é um cara que só quer assistir televisão, que só vive cansado, é irritado, é ansioso. Entendeu? Então, a queda da testosterona modifica tudo isso. E aumenta o risco de diabetes, aumenta o risco de doença cardiovascular, aumenta o risco de alguns tipos de câncer. E diferente do que se pensa, a testosterona não causa câncer de próstata no homem. O que causa câncer de próstata no homem é inflamação e estrona, que é um metabólito ruim da testosterona, que acontece muito em quem está gordinho acima do peso. Porque ele vai ter excesso de aromatase, excesso de 5-alfa-redutase, que vai transformar a testosterona dele em estrona. Esse excesso de aromatase que converte a testosterona, o estradiol e estrona é que aumenta o risco de câncer de próstata. É por isso que quando a gente repõe em alguém, o ideal é ele controlar o peso e a gente usa um bloqueador de aromatase para impedir essa conversão e reduzir o risco dessa pessoa ter câncer de próstata. Ainda tem a questão também da desbiose, né? Porque o indivíduo gordinho, provavelmente ele se alimenta mal, né? Ele faz uso de alimentos totalmente inadequados. E aí vai inflamar mais ainda, vai comprometer mais ainda a absorção dos nutrientes e com isso prejudicar também essa questão hormonal, né? Justamente a desbiose aumenta o cortisol, a desbiose piora a conversão de T4 em T3, então o T3 livre dele cai, faz ele baixar o metabolismo. Os dois hormônios mais interligados com o metabolismo são a testosterona e o hormônio da tireoide. Então, todo gordinho, a grande maioria deles tem a testosterona mais baixa, por conta do excesso de gordura. E começa a cair também o T3. O que acontece? Isso se retroalimenta. Ele vai ficar com a taxa metabólica basal lá embaixo. Então, mesmo fazendo dieta restrita e treinando, ele não consegue emagrecer. Então, essa é uma pessoa que, se não tiver uma intervenção de um médico para corrigir essa disfunção metabólica, não adianta aquela premissa de aumentar o exercício e reduzir o que come, que mesmo assim ele trava e não consegue emagrecer. Então você tem que corrigir esse metabolismo. E para corrigir isso, passa primeiro em corrigir essa desbiose. Porque se ele não corrigir a desbiose, vai ser muito difícil ele emagrecer. Porque uma microbiota boa, ela ajuda você a se manter magro. Mas uma ruim, é o que eu digo, uma microbiota ruim, até salada ela engorda. Porque um gordinho, ele tem normalmente mais um tipo de bactéria chamada de ruminococo. Esse ruminococo, ele digere celulose e o ser humano não tem enzima para digerir celulose. A gente come salada, fibra para quê? Para essa fibra, ela servir de pré-biótica, melhorar o funcionamento do intestino. Só que se você tiver ruminococo, ele vai transformar essa celulose em glicose, você vai comer salada e vai engordar. Então, se você não corrige a microbiota, é um dos passos do nosso programa de emagrecimento para qualquer pessoa corrigir, em primeiro lugar, essa microbiota e fazer esse intestino funcionar bem. E a testosterona em relação à irritabilidade e aumento de apetite, tem como a gente controlar também ou isso seria um mito? Isso na realidade, assim, esse aumento do apetite é em decorrência da queda do hormônio da tireoide. O nosso organismo ele é muito sábio. E você está com resistência insulínica, com a tireoide baixa, o que acontece? A glicose, você come o alimento, transforma em glicose, mas o receptor de insulina ruim, ela não vai para dentro da célula. Então, para a célula, você não comeu. A mensagem que a célula vai mandar para o seu cérebro é de quê? De fome. Então, você vai querer comer toda hora. E vai ficar a glicose alta, circulando? Justamente. Insulina e aí pode até causar um diabetes, né? Justamente. A resistência insulínica é o famoso pré-diabetes. Se você não corrigir a resistência insulínica, ela vai chegar no diabetes tipo 2. Então, esse aumento de fome vem pelo aumento da insulina, por causa dessa resistência, e pela queda do hormônio da tireoide, que você fica sem energia. Entendeu? A sua mitocôndria não funciona direito. O T3 é um hormônio fundamental para a mitocôndria. Hoje em dia, uma das coisas que a gente mais estuda é longevidade. Não existe longevidade sem você ter biogênese mitocondrial funcionando a pleno vapor. E para isso, você precisa, em primeiro lugar, o quê? Estar dentro do peso, comer bem, praticar atividade física. Então, assim, cada vez mais os estudos comprovam que as duas coisas mais importantes para que você tenha saúde e que você viva mais são uma dieta adequada e praticar atividade física. Então, assim, é por isso que eu acho que o profissional de educação física tinha que ser muito valorizado, porque, independente de qualquer coisa, a atividade física não tem... Você pode me dizer aí a doença que você quiser, doença não transmissível do envelhecimento, que eu vou lhe dizer, não tem nenhuma que não melhore com atividade física. Diabetes, melhora. Câncer, melhora.
Doença cardiovascular melhora. Melhora, que eu digo assim, Síndrome melhora metabólica. os índices de você desenvolver essa doença. Todos os estudos mostram isso. Atividade física e restrição calórica. Se você quer viver muito e ter qualidade de vida, tem que botar isso na sua vida. Treinamento, alimentação adequada. Doutor Jorge, chegou uma pergunta aqui de última hora. Deixa eu abrir aqui. É sobre uma pessoa, uma mulher, ela tem um implante de gestrinona, com um pouquinho de gestrinona, com um pouquinho de testosterona, só que ela tem o DIU também de cobre. Não, DIU de prata. DIU de prata. E ela menstrua. Não é um fluxo forte toda vez, mas ela tem essa menstruação. Esporadicamente vem essa menstruação. Eu não sei qual é o implante que ela está usando, mas às vezes uma das estratégias que a gente usa é justamente essa. Se você não quer usar uma dose tão alta da gestrinona, porque para você bloquear a menstruação e ovulação, você usa uma média de um implante para cada 10 quilos. Como a maioria das pacientes tem entre 60 e 70 quilos, por isso que o G6 ficou eternizado. Porque na realidade você pode usar 6, você pode usar 7, isso vai depender do peso. Mas quando você não tem preocupação em bloquear a ovulação para que ela não engravide, por exemplo, ela tem um DIU de cobre, então ela já tem uma proteção de prata. É porque o DIU de prata, na realidade, ele é de prata com cobre, porque não existe DIU só de prata. Ele é 50% prata e cobre, o DIU de cobre com prata. O que vai acontecer? Ela já não corre risco de engravidar. Então você pode usar, por exemplo, 2/3 da dose ou metade da dose do que você usaria para o bloqueio com a mesma eficácia para a performance. E como você vai reduzir a dose, o que vai acontecer? Você vai reduzir o fluxo, mas não vai bloquear totalmente. Ou então, o que acontece? Mesmo uma paciente que usa uma dose para o bloqueio, para não sangrar, a irritação do cobre no endométrio faz com que essa paciente fique tendo sangramento. E às vezes você tem que tirar o DIU para ela parar de sangrar, se esse for o objetivo. Então pode ser as duas coisas. Aí eu tinha que saber melhor qual a dose e qual o tipo de implante que ela está usando. Certo. Ela tinha colocado já o DIU antes de colocar o implante. Depois que veio o pensamento. É isso, muita paciente fica assim, ó, eu coloquei, já uso o DIU desenvolvido. Coloquei para não engravidar. Aí eu tenho medo de botar o implante e não me adaptar. Então não vou tirar o DIU e vou testar para ver como é que eu fico com o implante. Com certeza, com certeza. Gente, a gente está chegando aqui, faltam uns 4 minutinhos para a gente acabar. Se você conseguiu ler, doutor Jorge, alguma pergunta aqui, que daqui eu não consegui enxergar direito. Eu mesmo com esse óculos aqui, essa letra é tão pequena que quando eu falo, assim, eu não consigo ler nada. Então, mas se você tiver mais alguma consideração... Todas as perguntas que vocês fizeram que eu não respondi, quiserem mandar no meu direct, pode mandar que eu respondo todo mundo e ainda posso responder gravando o vídeo para que todas as pessoas tenham acesso de ver depois. Eu coloco o computador aqui, deixo o Facebook aberto, ou então o direct em outro computador. Aí eu consigo ler, que eu aumento a tela. Aqui eu não consigo ler. No celular não dá, não. Não vai. Mas se fosse assim, para o senhor fazer uma consideração... Na minha cara, aí ofusca. Na cara. Em considerações finais, o que a gente poderia tirar de hoje, né? Eu acho a gente falou sobre treinamento, né? Falou sobre a importância da alimentação, falou sobre modulação hormonal, isso tudo... Eu acho que é o seguinte, que o resultado que você deseja depende de um somatório de coisas. Então, assim, como você mesmo falou, a equipe multidisciplinar é muito importante. Você tem que ter um treino especializado, individualizado para você. Você tem que ter uma dieta que seja compatível e casada com esse treino. Eu acho que o preparador físico e o nutricionista tem que estar muito ligado, porque a sua dieta tem que ser de acordo com o treino que você faz. E o seu médico que vai cuidar de você, ver os seus hormônios também, para que você tenha níveis hormonais adequados para aquilo que você precisa. E que você suplemente tudo aquilo que é necessário de vitaminas, de minerais, para que você com isso tenha mais saúde, melhor desempenho, melhor performance, mas nunca deixando de lado a saúde. Eu acho que assim, a estética é importante, a performance é importante, mas não adianta isso ser procurado a todo custo. Eu acho que primeiro você cuida da saúde, porque tendo saúde, o resultado estético, a performance, tudo vai vir se você estiver sendo bem acompanhado. Isso não tenha dúvida. Com certeza. E uma coisa que só para reforçar o que o doutor Jorge falou, o estímulo e a quantidade de hormônio que você venha colocar, ou de substrato, como a proteína, o carboidrato, isso tudo vai depender da modalidade que você pratica. Se você é um atleta de força,
é uma coisa. Se você é um atleta de endurance, é outra coisa. Se você é aquela pessoa que frequenta a academia em busca de estética, é outra coisa. Desde a quantidade de carboidrato que você vai comer, de proteína que você vai comer, o tipo de estímulo que você vai fazer em cima da É por isso bicicleta, que você tem que na botar a Lu para esteira, fazer nutrição, para já ficar casado. para poder pra Tem que botar ajudar. a Lu para fazer Verdade. nutrição, aí já casa. Porque o preparador físico tem que estar casado com a Já nutricionista. passa para ela, é verdade. E cada um, gente, cada um vai depender. Vai depender do trabalho que está feito pelo outro profissional. Então, a quantidade de alimento, a quantidade de hormônio, a quantidade de treino vai depender realmente da sua modalidade, seu estilo de vida, se você trabalha, se você não trabalha, se você tem tempo, tem condições de equipamento. Por isso que é multi mesmo, é multi tudo. A gente tem que ter tudo. Gostaria de agradecer a todo mundo, em especial ao Dr. Jorge, que hoje, numa sexta-feira de noite, Eu que você vê que a agradeço a live está vocês. lotada, todo mundo veio participar. Eu sabia que quando coloca a palavra hormônio em qualquer live minha, ou em qualquer vídeo que eu faço, bomba. Porque as pessoas têm muito a saber ainda. Elas não entendem, ficam... ó, Luciano aí, ó, falando coisa que não sabe, falando coisa que não sabe, e agora aqui é uma oportunidade de aprender. Então eu costumo chamar a live aqui no canal de consultoria, porque isso aí, com certeza, para a gente aprender, ia demorar muito tempo procurando em livro. O Dr. Jorge já foi lá, um bocado de livro para a gente, chegou aqui e fez esse resumo. Quem quiser falar com o senhor, Dr. Jorge, quem quiser ser seu paciente, bater um papo, hoje, o que é que ele tem que fazer? No meu Instagram Fazer tem sua o propaganda. telefone de contato, tem todos os lugares que eu atendo. É só ir no meu perfil, da minha bio, que tem todas essas informações. E o meu Instagram é @Dr. Jorge Valente. Tá aí em cima Pronto. na live. E só para terminar, olha, gente, descanso também é treino. A gente esqueceu até de tocar Com nesse ponto, certeza, é mas o verdade. sono reparador é importantíssimo. Não tem atleta que tenha rendimento bom se ele não dormir, se ele não descansar. Então, assim, se o seu preparador está dizendo que naquele dia descanse e vá dormir, que Com faz certeza. parte do seu treino. Sem descanso, sem supercompensação. Então, eu tenho muito problema com os atletas por causa disso, porque a gente prescreve lá o dia off, e no programa que eu Esse utilizo, povo que é de o Training endurance eu já Peaks, sei, por isso que eu estou falando isso. quer fazer, aí tem lá, a gente tem uma figurinha de um sofá, que a gente chama até de sofá training. Aí eu boto off e boto a figurinha do sofá. As pessoas me ligam, mandam WhatsApp, Rafa, hoje é off, mas eu poderia dar uma pedalada com minha esposa. Aí você pensa que ele vai pedalar com a esposa, com a filha na hora, em zona a menos do que um, mas não é. Quando vai ver, a esposa pedala em trilha, faz tudo, só ele não sair com a galera dele e sair com a esposa, para ele é um regenerativo. Só que ele já fez o regenerativo. Ele quer fazer todos os dias. Determina que atrapalha. Já lá fora, o atleta, ele obedece certinho o dia de descanso, a alimentação na hora certa, ele é super metódico. Aqui no Brasil eu tenho esse problema. A galera não quer seguir o dia de descanso, quer fazer todo dia. Se você bota um treino regenerativo, cara, poxa, o treino foi muito fraco. Eu falo, poxa, semana passada você estava me dizendo que o treino estava muito intenso, a gente tem que ter uma semana regenerativa. Não só um dia, até a semana. E o cara não entende. Mas quem entende, vê a performance subindo cada vez mais. Né? Sim. Mas é isso aí. Gente, vou fazer de tudo para essa live ficar gravada. Às vezes o Instagram dá um bug, não consegue. Mas se der tudo certo aqui, deixo gravada e vou postar também lá no canal do YouTube. Meu canal do YouTube foi clonado, então eu perdi o canal, estou começando do zero agora, passo a passo, estou repostando os vídeos lá. Mas é bom que agora a gente vem com muita coisa nova. Tá certo? Doutor Jorge, show de bola, muito obrigado. Rafa. Bom final de Vamos semana marcar a a próxima. todos. Você também. Valeu, galera. Até mais.